Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente tem um tema super interessante, que é a questão da importância da saúde mental dos colaboradores. Nunca essa questão teve mais importância do que hoje, onde nós estamos vivendo realmente uma situação em que é difícil se manter equilibradamente, mentalmente falando, né? Com tanta informação, com tanta insegurança. E nós vamos conversar hoje com a Fátima Macedo, da Mental Clean. Ela é fundadora e CEO dessa empresa, Mental Clean. É psicóloga, professora universitária, ela é especializada e tem MBA em saúde e qualidade de vida. É membro fundadora do grupo de saúde mental e psiquiatria do trabalho do IPQ-HC da FMU de São Paulo. Recebeu o prêmio Empresária do Ano pela Associação Comercial de São Paulo. Implantou um programa de saúde mental na Vale SA, programa premiado pelo Global Health and Safety Awards. Vamos ver aqui, acho que a Fátima já entrou. Seja bem-vinda, Fátima. Olá, Fátima! Oi, tudo bem? Tudo e você? Seja muito bem-vinda! Obrigada. Boa tarde a quem está aí junto com a gente. Obrigada pelo convite, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês, né? Podendo trocar ideias aí, compartilhar conhecimento a respeito de um tema tão sensível, né? Tão delicado dentro das empresas. Você sabe que vocês sabem que eu conheci a Fátima numa associação que eu participo e fiquei encantada com o tema dela. Ela fez uma apresentação, né? E eu falei, não, ela vai ter que falar com todo, vai ter que falar conosco, porque realmente o tema é muito interessante. E Fátima, o escritório, o Lima Lopes Cordelli, tem muitos clientes que têm muitos colaboradores. Então, a gente trabalha muito com essa questão da prática trabalhista, do RH. Então, realmente, essa matéria é de extrema importância para os nossos clientes, para os nossos advogados e, com certeza, para todos que estão ouvindo aí. Ai, Fátima, bacana. Você está me vendo bem? Está me vendo e ouvindo bem? super bem, super bem. Você está me Ai, ouvindo bem? ótimo. Sim, sim. Ah, então tá Tá bom. bom. Fátima, me diz uma coisa. Eu vou fazer perguntas pessoais, mas fica à vontade se você quiser fazer mais alguma pergunta pessoais, que eu digo o que eu me interesso em saber, mas fica à vontade para explanar de outras questões também, tá? Me diz uma coisa. A carga emocional individual, ela também é responsável pela saúde mental no trabalho do colaborador? Quando você fala dessa carga individual, você está falando de características individuais, é nesse sentido? Isso, ou as situações que ele vive, que ele viveu na vida, né? Tá, As legal. emoções que ele viveu na vida. Sim, eu costumo falar o seguinte, né, Luciana? Nós somos seres históricos, né? Então, o que eu sou hoje é resultado da minha história, resultado de tudo aquilo que eu vivi, resultado também, né, daquilo que eu carrego enquanto os meus antepassados, enquanto a minha família de origem, né, da cultura onde eu estou inserida. Ou seja, eu tenho questões que são pessoais, sim, que são individuais, tenho questões que são dessa história, né, desse ambiente também onde eu estou inserida, tá? E daquilo que me acontece, né? Sim. Então, eu vou lidar com as questões da minha vida, né, de acordo com toda essa bagagem que eu carrego. E é óbvio que, falando um pouco da questão do trabalho, o trabalho também tem um papel muito importante na minha saúde mental, isso sem sombra de dúvida. Até porque a gente passa quase um terço da vida trabalhando. Exatamente. Eu diria que agora, nesse momento de pandemia, a Até gente está mais. passando muito mais do que isso, viu? Muito É, mais, assim, a carga é, de trabalho aumentou bastante. e aí acaba que antigamente a gente não misturava trabalho, família, e hoje a gente mistura todas as Exatamente. estações. A gente está vivendo todos os nossos papéis sociais num único ambiente. Então, enquanto eu estou aqui, eu estou no papel profissional contigo aqui.
mas eu não estou no meu trabalho. E isso faz muita falta, né, para o nosso cérebro, principalmente. Né? Então, ele não diferencia. Então, enquanto eu estou aqui, minha filha está tendo aula lá em cima, meu marido está no quarto. Então, assim, esse entorno, ele acaba tendo um peso importante também no nosso emocional. Né? E a falta da gente conseguir mudar de cenários, isso também tem um peso importante. Aí não é à toa que muita gente tem referido um cansaço muito maior. E a gente fala, poxa, eu estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes no meu trabalho, mas eu me sinto muito mais cansado, né? Por que isso? Um dos motivos tem a ver com o fato da gente não mudar o cenário. Entendi. E porque assim, as pessoas até falam, nossa, eu agora não estou me deslocando, eu não estou tendo, às vezes, até acho que é falta de exercício físico também, acho que dá cansaço, porque você não, né? Não sei se tem alguma questão hormonal. Me explica um pouquinho como é que você está ajudando as empresas a resolver tudo isso, Fátima. Olha, vou contar isso fazendo um pouquinho aí uma linha do tempo, né? De quando essa história toda começou. Então, é bem interessante porque a saúde mental, ela já vinha fazendo parte da pauta das empresas de todos os ramos, todos os tamanhos. Acho que isso é bem importante falar, porque não são só empresas de grande porte, né, que vinham tocando nesse assunto. Não, empresas de todos os tamanhos, né? Então, ela já vinha fazendo parte aí da pauta dos RHs, das áreas de saúde ocupacional. E aí, o que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ela quase que obrigatoriamente colocou na mesa das empresas aí como pauta prioritária. Tá? Então, essa é uma observação que eu acho que é bem importante. Né? A gente antecipou aí pelo menos uns 5 anos, né, de quando diversas empresas estariam olhando para essa questão. Tinha empresa que nem considerava falar dessa questão. Tá? A partir disso, né, a partir do momento que então todo mundo de home office, mudou tudo, não pode mais ir para o trabalho, a questão do medo com relação ao que está acontecendo. O que as empresas começaram a perceber? Que os seus funcionários começaram a ficar muito mais ansiosos. As pessoas começaram a ficar muito mais ansiosas, muito mais preocupadas. Quem já estava por um fio ali, né, praticamente espanou. Né? Isso que a gente passou a perceber muito. Tá? E aí, então, as empresas começaram a vir para a gente perguntando o que era possível fazer. O que é possível fazer nesse online, né? Já que não dá para ir para o presencial. Então, a gente começou a oferecer já vários dos produtos que a gente tinha, né? E muita coisa no presencial, mas a gente já vinha trabalhando com online já de várias formas. Né? Então, desde a parte de uma sensibilização sobre o tema, através de rodas de conversa, palestras. Acho que uma coisa bem importante é falar do assunto, abrir espaços de fala, né? Como é que as pessoas estão? Então, a gente começou a fazer bastante isso. Tá? Orientando as pessoas, porque elas começaram a trazer várias angústias, dúvidas. Como é que eu faço com isso? Como é que eu faço com a família? Como é que eu faço com os filhos? Medo de perder o emprego. Então, a gente foi orientando, implantando programas de apoio psicossocial, através de hotlines mesmo, né? Abrindo canais de comunicação pelos mais diversos tipos, para que os funcionários pudessem buscar ajuda, e as pessoas buscam. É interessante como as pessoas buscam ajuda mesmo. Isso é uma outra coisa. A própria psicoterapia online, uma outra ação que a gente passou a fazer. A orientação para os gestores, uma outra ação que a gente passou a fazer também no online, orientando os RHs. E uma coisa interessante que começou a acontecer foram a alta gestão passou a participar muito mais das atividades junto com o RH, junto com a saúde ocupacional, junto com os funcionários, né? Não só fazendo a abertura. Que legal. Diga, deixou de ser? Deixou de ser prática só do RH, só... Deixou. Passou a ser deixou. Level C já. Exatamente. Isso foi bem bacana, né? A aproximação desses níveis, né, com essas áreas, acho que foi fundamental, até para eles entenderem a real importância de cuidar desse assunto.
E, Fátima, a questão das pessoas terem muita informação e assim, assistirem a TV, assistirem aquelas desgraças todos os dias. Eu para mim, pelo menos, me atrapalha muito. Eu digo assim, eu estava muito Uhum. atrapalhada, vivia com muito medo. Eu me senti que eu estava diferente do meu normal. De tanta notícia que eu estava vendo, estava me fazendo muito mal. Falei, não, vou parar, vou ver uma vez por dia os números. Isso é verdade mesmo? Que isso realmente afeta a saúde mental? Afeta muito, tá? O medo é uma coisa muito importante dentro da saúde mental, tá? Quanto mais medo eu tenho, menos bem eu fico, né? Emocionalmente falando, né? E eu começo a ter vários sintomas, tá? Então, ficar assistindo o aumento do número de casos de pessoas contaminadas, o aumento do número de mortes, como é que a situação está no mundo, né? De maneira geral, as próprias questões políticas mesmo, né? Então, a falta de direcionamento político. Então, todas essas questões, elas têm um impacto muito grande na nossa saúde mental. Por quê? Porque gera medo, gera angústia, né? E o medo, ele aumenta a ansiedade, ele aumenta a tristeza, né? Ele desorganiza, tá? Para algumas pessoas, ele paralisa. Para Certo. outras, ele gera muito mais ansiedade e a ansiedade também desorganiza muito a gente internamente. Então, o que passou? A gente passou a ter muitos relatos de pessoas, porque eu estou comendo muito mais, eu me percebo muito mais ansioso, eu quero ficar toda hora indo na televisão, ficar vendo o aumento dos números, eu tenho medo por conta dos meus pais que são idosos, dos meus avós, eu tenho tios, né? E aí, tem uma outra questão. As pessoas também passaram a viver muito próximo às questões de adoecimento e de perdas mesmo. Lá na empresa mesmo eu tive uma funcionária que teve, né, duas funcionárias, aliás, que perderam parentes. Uma Nossa, perdeu um tio, outra perdeu um sogro, quer dizer, muito próximo, né? Então o medo tem um papel muito importante e ele é muito motivado por aquilo de ruim que a gente tem contato. Né? E certo. também tem pessoas, né, que tem um provérbio russo que fala: o medo tem olhos grandes. Tá? O Tá. medo ele amplia demais as coisas também, né? E ele Sim. muitas vezes ele pode fazer com que eu perca a sensação de um controle sobre aquilo, né? Como se eu estivesse muito impotente diante de tudo aquilo. Então, Entendi. eu vi um vídeo esses dias, essa semana, inclusive, de uma criança, de um garotinho de 6 anos. Obviamente que é uma criança que lida com essas questões de uma maneira diferenciada mesmo, mas extremamente angustiado com o número de óbitos, com as pessoas morrendo, né? E ele chorava e ele questionava, inclusive, por que Deus está permitindo isso, né? Por que ele não faz nada? Então, assim, olha o impacto. Sim. E como é que vocês tratam essa questão do medo, da insegurança das pessoas? Empoderando, né? Dando ferramentas para as pessoas no sentido de aquilo que é possível ela fazer. A Sim. gente trabalha lá na Mental Clean com um conceito que eu gosto muito, com um projeto chamado Primeiros Socorros para a Mente. Ah, que Né? legal. A gente fala que todo mundo tem a sua caixinha de primeiros socorros emocionais. Todos nós temos, né? Que Sim. é aquilo que nos faz bem. Então, o Certo. que tem dentro da sua caixinha, né, Luciana? O que você sabe que te faz muito bem? Se você acionar, né, isso vai te fazer bem. Então, para cada pessoa é uma coisa diferente. Então, a gente ajuda as pessoas a elas resgatarem, né, atividades, coisas que tragam bem-estar, né? Ajuda as pessoas a olharem para aquilo de bom também que elas têm na vida delas, a olhar com mais gratidão para a vida, Sim. né? A ficar mais atenta em comportamentos que a gente fala que são comportamentos não muito saudáveis, né? Então, de ter uma atenção maior com comportamentos que não são saudáveis, com comportamentos que te levam para um lugar que você não gostaria de ir, né? Aham. Então, vou usar o exemplo da comida mesmo, né? Você começa a comer errado, começa a beber um pouco mais, você já sabe onde você vai parar, né? Você vai engordar, vai ficar chateada, eu mesma ganhei alguns quilinhos, né? Eu falei, não, peraí, né? Segura.
Você está em casa, você come mais, o marido cozinha bem, então aí já viu, né? Então, mas é importante isso. E aí a gente orienta muito as pessoas com relação a essas questões. Então, o que você pode, que ferramentas você tem que você pode lançar mão para te fazer bem? Né? Estimular o convívio social, estimular a conversa, estimular as pessoas a negociarem dentro das suas casas, porque é um momento de muita negociação, de muita adaptabilidade. Agora que a gente já começa a pensar na volta, né, porque muitas empresas já começam a falar aí por uma volta gradual, a gente sabe que a gente está num momento bem delicado desse processo todo, né? Por um lado, a gente tem um aumento do número de casos, por outro, a economia que está muito complicada, né? Por outro, a gente tem uma questão de uma direção aí de governo, de Estado, não, vamos começar a falar em voltar, uma volta gradual, mas aí na outra semana já, não, então não vai ser tão já. Então, assim, é muita coisa para administrar. Por isso que quanto mais em paz eu conseguir ficar, melhor eu consigo lidar com tudo isso, melhor eu consigo lidar com toda essa incerteza. Sim, com certeza. É verdade. E aí, como? É o que eu estava te falando, né? A psicoterapia, nesse momento, tem um papel fundamental, extrema relevância. Tá? Então, eu falo, se você nunca fez terapia na vida, faça. Pelo menos uma vez. Vai te fazer muito bem. Nossa, eu fiz anos. Foi muito bom para mim. Digo que valeu cada centavo, né? Né? Me vale mesmo, viu? É verdade, a gente se conhece e aí, se conhecendo, você acaba administrando melhor várias atitudes que você tem, que levam, às vezes, a algum erro, alguma situação que você não queira estar. Né? Então, é muito legal mesmo, muito legal. E as pessoas que percebem algum desvio, né, mental, uma dificuldade mental, uma doença mental numa pessoa que está passando por isso, o que os familiares podem fazer para ajudar essa pessoa? Acho que a primeira coisa é o acolhimento, é o não julgamento. Né? O adoecimento mental ele ainda tem muita crítica, muito julgamento envolvido. Tem uma ferramenta que a gente usa na Mental Clean, dentro dos treinamentos que a gente faz, que é muito interessante, né? É um verdadeiro ou falso, onde a gente mapeia quais são as crenças das pessoas a respeito de algumas afirmativas relacionadas a um adoecimento mental. E é muito interessante como as pessoas, elas ainda têm um conceito moral muito forte, né? Então, por exemplo, uma pessoa deprimida pode melhorar quando ela quiser. Tão simples assim, né? E muita gente coloca como verdadeiro. Isso é verdadeiro. Não, não é verdadeiro. Não é, eu quero melhorar de uma depressão, eu melhoro. Sim. Quem passou por uma depressão sabe muito bem que não é assim que funciona, né? Então, quem está ao redor precisa tomar muito cuidado com essa forma de olhar, né, de criticar, de julgar. É muito comum o outro não estar bem e falar, não, escuta, vai fazer alguma coisa, né? Liga para alguém para conversar, vai lavar uma louça. Agora não dá mais para sair. Não dá para sair. Então, enfim, vai dormir um pouco, vai... E às vezes não acolhe o que a pessoa está sentindo. Então, ou a própria pessoa tem muita dificuldade de falar também. Sim, então, estimular as pessoas a conversarem, acolher, tentar entender o que está acontecendo, ver de que maneira pode ajudar. Às vezes o outro só precisa ser ouvido, mais nada. Sim. E aí, se realmente estiver apresentando sintomas, aí é o caso de realmente buscar ajuda profissional. E hoje é possível marcar consulta online também com psiquiatra, com psicólogo, já há muito tempo. Então dá para fazer uma boa avaliação e até começar tratamento mesmo com o isolamento social. Que ótimo. E qual que você acha que são as melhores práticas com relação a essa questão que as empresas estão fazendo? Você falou da terapia, né, um canal aberto. Tem algum case de sucesso que você queira comentar a respeito dessa situação? Teria vários. Teria vários. Adoro cases. Tem um que eu vou pegar em especial, né? Um cliente nosso
E eles implantaram o canal de apoio psicossocial, lá eles quiseram implantar um canal de apoio psicológico, né? Colocaram foco 100% nessa questão da saúde mental. Então a gente começou fazendo, né, abrimos um 0800 lá, e foi muito interessante, porque a gente começou num contrato com eles, onde a gente ia fazer um outro tipo de trabalho e implantar um programa de saúde mental, mas de uma outra maneira. E por conta da pandemia mudamos de rota, né? Então, implantamos o canal 0800 e começamos a fazer conversas, webinars semanais com a VP de RH participando, né? Com a Head de RH participando. E conversas muito bacanas, teve vários temas diferentes, né? Um deles, quem fez a abertura foi o CEO. E ele começou fazendo a abertura contando a experiência pessoal dele, como é que estava sendo para ele viver tudo isso. Isso já mais lá atrás, né? Já tem aí, a gente está indo para o 4º mês de atividades lá com eles. E foi muito legal, porque a gente estimulou muito as pessoas a entrarem em contato, né? Então, um plano de comunicação muito amarrado e muito forte mesmo, usando todos os canais de divulgação da empresa. E assim, as pessoas começaram a procurar bastante. Tá? O primeiro caso que a gente teve foi uma menina ela estava com uma síndrome do pânico, ela estava com uma crise de pânico, foi o primeiro caso que ligou para o canal. Eu ainda brinquei e falei, bom, começamos bem, né? Já começamos com um caso quente já. E aí a gente começou então as pessoas começaram a buscar, hoje a gente tem mais de 200 funcionários sendo acompanhados pela nossa equipe, trocando informações com a equipe de saúde, com o RH. Então, essa semana eu recebi um e-mail de uma das pessoas que participou de uma das lives que eu mesma fiz lá, e através dessa live ela me escreveu, né, eu encaminhei ela para uma das nossas profissionais, uma das nossas psicólogas, e soltei, né? A gente solta, veio um monte de gente procurar. E aí eu recebi um e-mail dela esses dias contando do quão importante foi todo o trabalho que está sendo realizado, que ela retomou a terapia, que ela está muito melhor, que ela está conseguindo lidar com tudo isso com mais tranquilidade. E ela questionando, poxa, eu fico imaginando se não fosse esse trabalho, como é que eu estaria agora? Olha. Então isso é muito importante, né? Faz uma diferença danada. Tem um outro caso também, que aí esse é um pouco mais triste, né? Mas o quanto que faz diferença. Nós também temos acompanhado os familiares, né, em casos de óbito por conta do Covid. Tá? Então a empresa nos aciona e aí teve um caso em especial de um funcionário que estava num outro estado. Certo. E isso é muito dolorido, porque além de você, né, perder um ente querido, tá, ele ainda não pôde ser enterrado próximo a você, né, porque não pode fazer, não pode trazer, né. Então, foi um caso que, inclusive, eu lembro bem, foi numa sexta-feira, no fim da tarde, né, ele faleceu na sexta-feira à tarde, e a gente deu a notícia para a família na sexta-feira, no comecinho da noite. Então, assim, é todo um cuidado de pegar todas as informações, de ter que dar uma notícia assim, um vídeo aqui, igual nós estamos, tá? O que não é uma situação nada fácil, nada simples, né? Então, eu lembro que eu mesma quis fazer esse processo, porque eu falei, gente, a essa hora não vou pedir para ninguém da minha equipe, eu mesma quero acolher essa família, quero dar essa notícia. E eu lembro que eu fiquei bastante mobilizada, né, junto com aquela família, porque é uma dor muito grande. Num dia antes a família tinha tido notícias de que estava tudo bem. Nossa. E como assim eu estava ligando para falar que não só não estava tudo bem, como ele tinha vindo a óbito, né? Então, e que pior do que isso, né? Não estava tudo bem, ele veio a óbito, o enterro ia ser daqui a pouco, num outro estado. Nossa. Então, eu falo que esse foi, pra gente, acho que para todo mundo lá, esse foi um dos casos mais doídos que a gente acompanhou. E aí depois fazendo todo o processo de acolhimento com a esposa, os filhos, né? Filhos grandes já, mas ainda assim é um caso de muita dor. E aí acompanhando emocionalmente mesmo. E isso fez toda a diferença.
né? Então a gente acaba servindo muito como essa interface entre esses familiares que estão muito sofridos, né? E Imagino, a empresa serve de ponte, e uma ponte que tem todo um acolhimento, tem todo um cuidado por trás. As famílias ficam muito gratas. imagino. Muito. E aí a gente vê que não é só um benefício para o empregado, é para a própria empresa, né? Porque a partir do momento que o Sim, empregado está bem, sim. ele se desenvolve mais, ele produz mais, ele entrega mais. É. Quando algumas empresas ainda têm receio, né, de tocar no assunto, de implantar programas, e eu falo para elas, eu falo, gente, não tem por que ter receio, né? Nenhum funcionário, pelo menos dentro da minha experiência, são 16 anos de experiência aí com o tema, o funcionário, ele não se sente invadido. Pelo contrário, ele se sente extremamente grato porque ele está recebendo apoio, porque ele está recebendo cuidado, porque ele está sendo respeitado na necessidade dele. Então, ele fica Claro. muito grato. E acredito que ele veste mais a camisa e se sente, Ah, com né, certeza. se sente Sim, parte e acolhimento, o sim, acolhimento, como você mesmo falou. E o interessante é que, como é um terceiro, né, profissional, eu acredito que também tem essa questão de perceber que existe um sigilo, uma confidencialidade, né? Quer dizer, se ele não quiser sim, tratar tem do assunto, todo. acho que isso tudo Sim, ajuda muito, né? é. Tem todo um Fantástico, cuidado por trás. certo. Isso é importantíssimo. E Fátima, como é que você orienta os gestores com relação a essa situação? Por exemplo, eu até fiz um encontro com o pessoal do escritório e eu perguntei como que vocês estão se sentindo, né? Qual é o sentimento? Que eu acho que isso é muito importante, que a pessoa fale do que sente, colocar para fora. Tem mais alguma dica que você pode dar para o pessoal com relação a isso? Alguma conversa? O que que pode acolher mais nesse momento? Isso que você fez com os seus funcionários é fundamental, né? Como eu falei, as pessoas elas precisam de espaços de fala, né? E seja qual a idade for, tá? É muito interessante isso. Desde as crianças, qual idade e qual cargo, profissão, né? Então, uma das coisas que a gente tem orientado muito é exatamente isso. Crie momentos de conversa com os seus funcionários que não seja só sobre o trabalho, sobre as entregas, né, sobre o resultado da empresa. Sim, Pergunte como eles estão. Tá? É muito importante. A gente não sabe o que é estar na pele daquela pessoa, o que é estar dentro da casa daquele teu funcionário, se você não perguntar para ele. sim, E muitas vezes ele tem vergonha de falar, dependendo de como ele está vivendo, né, lá dentro. Uma mulher em situação de violência, por exemplo, nem sempre ela vai querer expor, ela vai querer falar, ela vai ter que se sentir muito segura para ela poder fazer isso, né? Ela vai ter que sim, ela vai ter que sentir que a empresa vai olhar para aquilo com muito respeito, com muito cuidado e que vai inclusive acolher e ajudá-la. Tá? Então, e como a violência, eu até trago esse tema, porque a gente sabe, a violência contra a mulher aumentou muito durante esse período, tá? Então, esse é um olhar que o gestor também precisa ter, um olhar mais atento de como é que estão as suas funcionárias. Uma outra orientação importante também, né? Mães de bebês, mães de crianças pequenas. Então, marcar reuniões, combinar com ela essas reuniões. sim, Isso ainda, a gente sabe que apesar da gente estar aí caminhando para o terceiro mês, isso ainda, em algumas empresas ainda é um problema. Muitos gestores ainda têm muita dificuldade de entender que não é mais aquela coisa do trabalho que é das 8 às 18, das 8 às 5, sabe? Das 9 às 18. Não, a gente está numa outra realidade. Né? Tem gestor muito controlador que ainda ele fica muito angustiado com relação à entrega, com relação ao resultado. Então, ele também precisa se trabalhar. sim. E perceber e Então, ser mais empático para a situação e exatamente. aceitar um choro de filho e achar É, até. Acho que isso que é muito importante, né? Ter empatia é, nesse momento. é. Não, e muita, né? Não tem que ser pouca, não. Eu diria que acho que a gente nunca foi tão exigido na questão da empatia mesmo. É verdade. Tá? Então, outro dia eu estava dando um treinamento para um grupo grande, né?
e a maioria com os vídeos fechados, tal, e no meio do treinamento, eu acho que a funcionária, ela se distanciou do computador, enfim, as duas filhas pequenas abriram o vídeo e começaram a dançar. Foi divertido, foi alegre. É uma graça, óbvio que ela ficou chateada, constrangida, né? Mas não adianta, não... Ok, vamos levar as coisas numa boa, né? Então, não adianta o gestor depois ir lá nela e falar, escuta, por que você não estava lá na frente do seu computador, as suas filhas abriram o vídeo? Não, imagina, né? Entendeu? Não faz cabimento. sentido isso. Não tem cabimento, exatamente, né? Então, os gestores estarem atentos às necessidades dos seus funcionários é uma coisa importante, né? O que esse funcionário precisa neste momento? Desde questões ergonômicas, né? Material para trabalhar mesmo, uma cadeira, um mouse, um fone, questões assim, até questões emocionais, né? Então precisa de um acompanhamento, questões financeiras, porque de repente o teu funcionário está trabalhando, mas e quem mora com ele, né? E outras pessoas ali. Isso é uma coisa muito importante. Eu tive funcionários que, por exemplo, só ele ficou trabalhando, né? O pai, a mãe eram autônomos e não está mais trabalhando. Então, você tem que ter esse cuidado. Ou funcionários que são com pessoas adoecidas dentro de casa. Não tem, a gente, é um mundo de situações para a gente considerar e que o gestor precisa. E aí, tem outra coisa bem importante que a gente acabou acelerando com esse processo, porque o gestor precisou realmente desenvolver um olhar muito mais humanizado agora. Sim. Mais do que nunca, né? Essa coisa da liderança humanizada, ela tem que estar na pele de um gestor aí, fazendo parte do dia a dia dele. Não tem como você ter uma boa gestão se você não tiver um olhar humanizado mesmo. Sim, Nós fizemos até uma pesquisa para o retorno, né? Porque aqui em Curitiba a gente imaginava que as coisas... Até voltou, grande parte do comércio voltou, os escritórios estão com a opção de voltar, mas nós fizemos uma pesquisa para saber a segurança que os nossos advogados estão para voltar, porque não adianta a pessoa voltar amedrontada, com medo, né, de se contaminar. Nós também perguntamos com relação a pessoas que sejam do seu convívio, na sua casa, que sejam do grupo de risco, porque também não adianta eu colocar uma pessoa para trabalhar no meu escritório que tem um pai e uma mãe morando junto, que seja do grupo de risco e que venha. Exatamente. Então, eu acho que isso também é um cuidado, né, Fátima, com relação à questão de se preocupar com a saúde mental também, com relação ao medo, à insegurança de retornar nesse momento. E enquanto você estava falando, eu lembrei de uma outra coisa que também é bem importante, né? Não só lembrar, perguntar, mas respeitar isso genuinamente. Perfeito. Né? Exato. Então, eu tive uma situação na empresa, a gente começou uma grande operação, né, por conta de um contrato novo no meio da pandemia. Então, uma parte, né, do nosso time precisou estar presencialmente. A gente precisava fazer rodar no presencial. E isso foi muito conversado, muito negociado, tudo muito ajustado. E uma das pessoas que a gente havia pensado em estar lá no presencial, ela sinalizou o desconforto dela e falou, olha, não dá, né? Me assusta, fico muito preocupada. Ok, não tem problema. Né? Ela não deixa de ser, né, uma funcionária menos importante, ou que eu possa contar menos, ou então que perde o seu valor por conta disso. Pelo contrário, entende? Então, esse jogo transparente e esse respeito, isso é uma coisa que o gestor também tem que estar muito atento, né? De não olhar para aquela pessoa, para aquele funcionário, tá vendo? Não posso contar com essa pessoa. Não é isso. A gente não tem manual para tudo que a gente está vivendo. E a gente tem que ter muito respeito, muita empatia mesmo, com a dor do outro, com o medo do outro, com a preocupação do outro. E quando eu respeito isso, né? Tem muito a ver com o perfil de cada um. Quando eu respeito, eu não tenho dúvida que eu tenho um trabalhador muito mais inteiro ali do outro lado. Com certeza. Porque não adianta você colocar uma pessoa para trabalhar que esteja com medo. Não tem como. Não pior para todo mundo. Não vai estar lá, na verdade, né? Por mais que esteja. Não, aí
Aí você tem o presenteísmo, né? Então tá só É, o de corpo presenteísmo. presente, mas não tá bem. E é pior mesmo. É É, o verdade. presenteísmo ele causa mais prejuízo do que o absenteísmo. E Fátima, você com toda essa experiência aí de anos na sua empresa, você tem visto muitos problemas de saúde mental realmente relacionadas à liderança tóxica, a essas questões, né, de trabalho efetivamente? Tá. A gente tem visto sim, né? O nexo causal ele é um dado de realidade, né, tanto para algumas atividades como para alguns ambientes de trabalho, né? O estresse ocupacional ele é muito real, tá? Apesar de algumas empresas ainda questionarem isso, né? Então é possível sim, tá, a gente fazer isso. Obviamente que isso tem todo um critério por trás, tem uma equipe multidisciplinar que muitas vezes está ali avaliando essa situação, Sim. né? Mas o estresse ocupacional ele é real, ele tem a ver com a carga de trabalho, com o excesso, ele tem a ver com lideranças tóxicas. Então, eu acho que tem duas realidades. Tá? Tem uma questão de, sim, existe um aumento, mas existe também um entendimento maior do que é isso. Então, Ah, aquilo tá. que antes as pessoas também trariam para si, né, como se fosse uma questão individual. Então, sou eu que não consigo lidar com este chefe, sou eu que não consigo aguentar essa situação. Não, não é, de repente não é você, Uhum. né? Então, de repente, a gente está assim diante de uma situação de uma liderança muito tóxica, tá? De uma liderança que tem aí, né, uma questão de um abuso moral, de um abuso psicológico. E aí vocês trabalham essa liderança também, quando Sim, se sim. analisa. Porque Aí a isso é um gente vai, problema, isso vai é um entender problema a sério. situação muito. Nós atendemos algumas empresas que a gente percebe, né? E aí acaba, claro, apresentando um diagnóstico preventivo mesmo. Olha, 4 reclamatórias, 5 reclamatórias de dano moral do mesmo gestor. Tem alguma coisa errada, né? Então, tudo isso é Exatamente. importante que seja É, colocado, né? é. E é por Acho isso que que tem algumas coisas que estão mudando com relação a isso, né? Antes era muito mais comum esse gestor, se ele tinha uma entrega muito boa, ele era sempre poupado, né? sim, Acho que as empresas estão revendo isso, né? Que uma entrega excepcional, ela não deve mascarar problemas comportamentais, né? sim. Então, a gente sabe, isso vem sendo discutido já há algum tempo, o quanto que as pessoas elas são contratadas pelas suas competências e desligadas pelo seu comportamento, né? É, Então, as empresas, eu acho que elas estão muito mais atentas. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. claro. Queria, eu lembro que quando a gente estava conversando, né, você comentou algo bem interessante, né? Então, a gente sabe que esse é um momento muito complicado para muitas empresas. E Sim, diversas empresas, infelizmente, elas estão demitindo, né? sim, Às vezes, demitindo em grupos, tá? sim. Que cuidados esse empresário, esses gestores que estão ali na ponta, o RH, né? O que você sugere em relação a que cuidados que as empresas podem tomar para minimizar o impacto mesmo, né, com relação à questão trabalhista, na hora da demissão? Porque eu acho que ela é uma hora que faz diferença também nessa relação, né? Com certeza. Hoje, na verdade, desde 2017 mudou um pouquinho a legislação com relação à demissão em massa. Por quê? Porque antigamente era proibida a demissão de massa sem um acordo sindical. E hoje não, a partir de 2017 ela é possível. Quer dizer, a empresa percebendo a necessidade dessa demissão em massa, ela não é impedida de demitir. Claro que, mesmo assim, o Ministério Público do Trabalho, ele toma todo cuidado e, às vezes, até abre processos investigatórios contra empresas que ele percebe onde existe realmente um desrespeito, um exagero. O que acontece é que, nesse momento efetivo, existe muita justificativa financeira, né? Óbvio, em razão dessa situação. Então, eu digo, é muito mais a questão de como o gestor vai fazer a demissão, como que ele se comporta para informar a demissão, do que a demissão em si.
Que aí é muito mais um trabalho de psicologia, né, do que jurídico, efetivamente. Então, acho até que você deve ter visto, saiu em todas as redes sociais, como que foi a demissão que o CEO da Airbnb fez. Né? Ele Sim. contou que ele realmente quase que chorou para falar que ia demitir as pessoas. E isso gerou uma empatia absurda por ele, e as pessoas demitidas não se sentiram desrespeitadas, porque viram que ele realmente estava fazendo isso com muita tristeza. Eu acho que é isso, é a conversa, é o respeito. O que acontece muito agora é assim, em razão da pandemia, é complicado você pedir para o funcionário ir até lá para você falar, demitir Uhum. pessoalmente. Então, isso é difícil. Né? A gente vê as empresas contratando de forma online e acabam que tem que demitir de forma online também. Às vezes a empresa não está aberta. Então, é É. muito cuidado. E aí eu acho que é fundamental o teu trabalho, às vezes, até com uma forma de interagir, de orientar essas pessoas da gestão, de pessoas para que façam uma demissão mais humanizada, vamos dizer assim, Sim. né? Acho que essa que é a Um, questão. um dos nossos clientes fez uma coisa bem bacana, né? Foi até uma sugestão nossa e que eles acataram e a gente já está fazendo isso agora. É, assim que, depois de um tempo que havia começado, eles passaram a identificar que realmente eles precisariam desligar, né, uma parte do time. Né? Uhum. E aí eles foram fazendo todo um trabalho, é um grupo, e aí foi fazendo todo um trabalho para ver aonde que eles conseguiriam aproveitar o maior número de pessoas dentro do próprio grupo, né, daquele pool de empresas. Mas Legal. chegou um momento que um determinado número de pessoas realmente teria que ser desligada. Né? Sim. Então, o que, que nós colocamos no pacote, né, de demissão? É, 6 sessões de psicoterapia. Ah, que Tá? legal. Então, e isso tem sido assim um grande diferencial para essas pessoas, né? Porque imagina ser demitido, ser desligado de uma empresa que você adora, que você tinha um trabalho que você gostava muito, né? Numa situação como essa, aonde quantos milhões aí a gente tem tido, né? No mundo de pessoas desempregadas e com a economia da forma como está. Então, isso é muito angustiante. Então, você poder receber esse cuidado, ter um espaço, né, não só de acolhimento, mas ali que te ajuda a se reorganizar, e a gente montou um protocolo bem bacana para ajudar essas pessoas, não olhando só para a questão do emocional, mas ajudando essas pessoas a pensar em networking, como é que está a questão financeira, família, se tem alguém doente na família, quer dizer, olhar para um todo mesmo, né, ao longo dessas 6 sessões, inclusive para quem precisar de uma continuidade, já tem aí, né, todo um plano traçado, como é que a gente pode fazer esses Sim, encaminhamentos. com Então, acho que certeza. são pequenos cuidados que fazem uma grande Com diferença, né? certeza, é verdade. E tem alguns também que estão dando consultoria em Headhunter, né? No sentido Sim, de sim. recolocar também. A Andréa Gotê, ela é presidente da BRH aqui do Paraná, ela está conosco. Muito obrigada, Andréa, pela tua presença. Ai, que Ela colocou, bacana. ela colocou gestão humanizada é a melhor forma. Ela falou também que o gestor tem que saber admitir e também demitir, né? Tem aqui É. a Van Baboni, a Vanessa. Colaborador com contrato suspenso pode participar de ações de saúde mental que a empresa implantou sem haver implicações para o empregador? Pode, sem problema algum. Ele pode, Ah, é importante essa pergunta, viu? né? Pode sem problema algum, porque é um benefício. Então, o benefício nesse momento e nessa situação, não há qualquer problema. Não há qualquer problema em estar implementando para os suspensos, ou para quem está com redução de jornada, ou até como vocês estão fazendo para os próprios demitidos, né? Sim. Eu acredito que essa seja uma dúvida que alguns RHs provavelmente têm mesmo, né? Qual é o Sim. limite daquilo que ele pode oferecer para quem está ou afastado ou com trabalho suspenso, para quem está sendo demitido? Nós temos um cliente que fez uma demissão grande, mas ele ofereceu para os seus funcionários o seguro-saúde por mais 6 meses. Então, isso é Uau, muito olha legal, só.
porque nesse momento, né, a pessoa fica já fragilizada, ainda perder um seguro-saúde é complicado. Sim, sim. Então, também eu acho que é uma prática interessante que dá uma certa segurança para o trabalhador, né? É porque o que a gente está vivendo implica muito nas questões de saúde, né? Então, Sim, esse é o primeiro grande medo, que é o medo do adoecimento ou de precisar de algum tipo de apoio nesse sentido, e, enfim, sim. dependendo da localidade, não é tão É, simples, é. né? Fátima, no começo da nossa conversa, acho que foi o Fábio, deixa eu ver se eu acho aqui, porque aí a gente estava tratando de outro assunto aqui, o Fábio Dias. Ele perguntou: você acredita que essa digitalização e nova forma de trabalho prejudicará a saúde mental do ser humano como um todo? Pessoas mais sedentárias, pessoas mais isoladas, e não somente nas empresas? Olha, eu acho que a gente já vinha vivendo algumas questões bem importantes com relação à tecnologia, tá? Sim, A fase de transição, acho que já foi, né? E a gente já estava entrando aí num outro momento mesmo, avançando muito com relação às questões tecnológicas, né? sim, O que as empresas mais precisam trabalhar são os limites, tá? certo. Então, pausas são fundamentais, a questão do limite mesmo, e de ela criar mecanismos, né? Eu estava falando sobre isso até lá na Mental Clean mesmo, né? Então eu tenho gente que pede férias, fala que está cansada, e a gente fica sabendo que está olhando e-mail no meio do descanso. Eu falei, opa, então precisamos também criar mecanismos, né, Sim, para que as pessoas consigam ficar off totalmente. Tá? Acho que esse é um grande desafio, é um desafio geral e não tem a ver só com a questão no trabalho, porque desligar, né, dessa maquininha aqui, desligar do computador, desligar do celular, né, ficar mais offline tem sido um desafio geral para todo mundo sim, porque mesmo, antes né, era um sair um pouco de ritual. redes sociais. Porque esse é o ritual, né? Eu saio do Exatamente, meu né? escritório, né? Eu me sinto fora do escritório. Agora não existe mais isso, né? Então, Exatamente. aquilo, Então, aquilo, né? tem um, só respondendo uma coisa que ele pergunta, né? Tem um impacto importante? Sim. Por isso que requer uma atenção redobrada da gente, tá? Com relação a não permitir. É aquela velha história, Fábio. Tudo que é demais faz mal. Tudo. Tá? Tudo Se tem não que tem ter. um mínimo de equilíbrio nessa relação, tá? Vai fazer mal com certeza. Você viu a prática do CEO da Natura com relação a isso? Que Uhum. ele agendou um almoço coletivo. Na verdade, ele tirou o almoço, ele bloqueou a agenda, né? Entre meio-dia e 2 horas, e todos os funcionários que estavam em home office. Ele disse: "Olha, vocês não vão trabalhar." E realmente era isso que estava acontecendo. O pessoal almoça rapidinho, lá em 10 minutos, engole alguma coisa e volta a E trabalhar. volta, né? Então, A isso foi bem Natura fez legal. um monte de ações muito bacanas. Eu tive a oportunidade de fazer um webinar com uma das gestoras da área de diversidade deles, e ela apresentou as ações que a Natura fez, e muito bacana. Então, o presidente, ele mesmo gravou mini vídeos, né, de incentivo e de orientação para todo mundo. Legal. Teve essa ação, teve a parte da ergonomia, de eles fazerem kits, né, de ergonomia cadeira, um pouco do que eu já falei aqui, entregar na casa dos funcionários. Eles fizeram várias ações bem legais. Que ótimo. Tem a Liz aqui, acho que é Liz Milk. Como fica a saúde mental dos que continuam trabalhando normalmente, não no home office? Tá. Sinto que as pessoas se ressentem de trabalhar na empresa enquanto os outros estão em home office. Tem os serviços essenciais e diversas empresas, né? A gente tem acompanhado algumas empresas que estão nessa situação, Sim, né? Então, e mostrado para as pessoas a importância do trabalho delas, né? Quando sim, você trabalha muito, você leva para esse trabalhador que ele consiga internalizar, tá? Qual é o papel dele, né? Naquela cadeia de produção, vamos imaginar, se a gente estiver falando de uma indústria, a sim, importância do papel dele naquela engrenagem e o quanto que a empresa está fazendo o papel dela, no sentido de sim, tomar todas as precauções possíveis. Aí entra a responsabilidade do empregador. Então, isso precisa ser olhado. com Tá? certeza. Se isto, porque eu volto para aquela questão do medo. Se o trabalhador percebe que a empresa não tem uma preocupação com a segurança dele,
ele se ressente. É óbvio Com que tem um certeza. impacto na saúde mental. Como eu estava falando, o medo tem um impacto importante na saúde mental. Por quê? Porque ele faz o trabalhador ficar em estado de alerta o tempo todo. Sim, E aí tem uma questão que a gente precisa estimular muito os funcionários a exigirem isso da empresa também, com né? certeza. Com Que a empresa certeza. assuma o seu papel. E eu acho que tem uma questão também que o funcionário, além de tudo, ele não se sente cuidado, né? Ele se É, sente, não me vem a palavra correta agora, mas desvalorizado é. quando a empresa não cuida do mínimo necessário, que é um álcool gel, que é uma máscara, que é tomar cuidado com a distância. Acredito que é isso também que passa muito na cabeça de um funcionário que está trabalhando e se sentindo meio desatendido nessa questão. É aquela questão de ele se ver como um número, né? Sim, Eu sou mais um número aqui é, dentro, né? Ele se sente mesmo desvalorizado, usado, né? Fala, então precisa de mim, eu tô aqui, mas eu sou só um número aqui dentro, não sou uma pessoa. Ele não é visto, né? Ele não se sente como uma pessoa, um ser humano que tem as suas necessidades ali atendidas, né? até a Andrea Guter colocou, desprotegido, exatamente, desprotegido É, também, sem qualquer proteção, é verdade. sim, sim. Vanessa, Fátima, a gente está terminando, faltam 9 minutos. Se você quiser comentar mais alguma coisa que você acha importante sobre a Mental Clean, das suas práticas, ou alguma experiência nesse momento, ou alguma dica para as pessoas para elas se manterem com uma saúde mental adequada nesse momento, acho que isso seria fundamental. E se alguém tiver mais alguma pergunta, já tem tempo aí. Ah, vamos lá, tem. Acho que uma coisa bem importante é que as empresas, assim, não deixem de fazer alguma coisa em relação à saúde mental dos seus trabalhadores. É fundamental esse cuidado agora, né? Principalmente pensando no pós, como é que vai ser. A gente não sabe quanto tempo vai levar tudo isso, o que ainda está por vir. Realmente tem aquela questão que você colocou, né, do Brasil aí, como é que as coisas vão caminhar aqui para a gente? Elas podem caminhar de várias formas. Pode ser que a gente vai para a rua, né? E depois volta tudo de novo. Pode ser que aconteça isso sim. Então, ajudar as pessoas a se fortalecerem mentalmente, neste momento, vai fazer muita diferença lá na frente. Né? Então, os RHs, eles precisam, né, trazerem aí os C-levels mesmo para olhar para tudo isso, mostrar a importância. Se tiver em alguma empresa que ainda tem muita resistência, convida para conhecer algum trabalho numa empresa que esteja fazendo, para contar como é que está sendo, contar resultados. Tá? Isso é bem importante. Né? É um cuidado que vale cada centavo de investimento, eu não tenho dúvida nenhuma. E para qualquer empresa, de qualquer porte, é possível fazer alguma coisa. Hoje tem produtos no mercado, não só na Mental Clean, mas a gente sabe que tem bons produtos no mercado também, que são possíveis para qualquer tamanho de empresa. Então não deixem de levar, ou pelo medo, pelo desconhecimento. Tá? Então, Você cuidem, né? Cuidem dos seus funcionários. Você que tem experiência também, claro, na venda do teu produto, do teu serviço, o que mais é importante para um RH convencer o CEO, o C-Level, de que é importante a saúde mental? Qual é o maior argumento para que ele aceite esse cuidado? O maior argumento, né, tem a ver com o sofrimento das pessoas versus o impacto financeiro disso dentro da empresa. Então, Certo, empresas que oferecem convênio médico, a sinistralidade, né, aumento de sinistralidade, aumento de ausências mesmo, afastamentos, que não é por conta desse momento que as pessoas estão trabalhando em casa que elas não se afastam. Elas também adoecem, elas também se afastam. sim, Então, isso ajuda muito a aproximar o gestor da realidade mesmo, do que está acontecendo. Uma coisa que a gente fez que teve um impacto bem interessante, nós construímos um mapeamento para que as empresas pudessem ter um raio-x, né, da vida desse funcionário, da casa dele e de como ele está em relação ao trabalho dele, como é que ele se sente em relação à carga de trabalho, em relação ao trabalho, em relação à liderança. Tá? E isso tem ajudado muito as empresas a tomarem algumas decisões. Então, é ótimo. uma coisa que é possível para qualquer empresa fazer, é um mapeamento muito simples, que em praticamente aí uma semana ela implanta, aplica, tem um relatório
muito bom, com uma percepção excelente do que está acontecendo e ela consegue tomar decisões. Esse pode ser um caminho bem interessante para as empresas. Ah, que ótimo. Isso é bem. É como se fosse um formulário, uma entrevista online, vamos É um dizer assim. questionário, a gente está chamando de um mapeamento de bem-estar. E aí ele tem várias sessões, né? Então, desde a parte financeira, como é que esse funcionário está vivenciando essa questão, se tem alguém doente na família, então como é que ele está do ponto de vista físico e mental, né? Como é que ele está em relação ao trabalho, como é que ele está em relação à liderança. Então são várias questões, então são blocos, né, que nós construímos e se ele acredita que a empresa tomou as medidas necessárias com relação ao que está acontecendo, se ele se sente cuidado, protegido, como colocaram aqui. Então, isso dá um direcionamento muito bacana para a empresa, porque ela realmente consegue ter um raio-x aí da situação. E a gente pergunta, né, quais são as necessidades, tem perguntas abertas, e as pessoas falam, elas falam, é uma coisa impressionante, assim, é muito Legal. bom. Nossa, fantástico, fantástico. Quero conhecer. Com Vou te certeza. mostrar. Fátima, olha, acho que a gente está chegando ao final. Tem mais algo que você queira sugerir, falar para as pessoas, falar da Mental Clean? Fica à vontade, o espaço é todo seu. Obrigada, Luciana. Eu quero agradecer pela possibilidade, né? A gente está com um time lá super bacana, um time de especialistas. A gente trabalha com núcleos de especialidade, né? Hoje a Mental Clean, ela atua com 3 grandes frentes, né? Que é a saúde mental geral, a parte de enfrentamento à violência contra a mulher. Então a gente tem Magazine Luiza, por exemplo, é nosso cliente, a Legal. Marisa, tem outros clientes que a gente atua, né? Você falou da Vale, a Vale é uma cliente de muitos anos que está com a gente, então a gente tem por característica ter essa relação de longa data mesmo, pela qualidade do trabalho que a gente desenvolve, pela relação com os nossos clientes, pela parceria, né? Então a gente tem trabalhado com saúde mental geral, com enfrentamento à violência contra a mulher e com os programas de dependência química. Ótimo. Se alguém precisar de alguma coisa, vai ser um prazer aí poder apresentar, falar e ajudar também. Se alguém estiver precisando de alguma ajuda, não hesite em fazer contato com a gente. Que legal. Tem um cliente que ele ajuda um instituto chamado Ceifar, que é de dependência química. Depois eu vou te passar, quem sabe a gente pode Legal. trocar figurinhas aí. Com É uma empresa certeza. que cuida de pessoas que estão com dependência. Muito legal o trabalho voluntário também, ajuda muito as pessoas. Essa é uma questão que precisa ser olhada. As pessoas, né, a gente tem aí notícias do aumento do consumo mesmo, né, de bebida alcoólica, de outras drogas, de remédio para dormir. Sim, ainda mais nesse momento, né? É. O Elias Martins, ele é muito meu amigo, ele foi fiscal do trabalho durante anos e está aqui conosco também. Seja muito bem-vindo, Elias. Sonho de um ideal, ele falou. O que a gente conversou aqui. A Marli Palmieri falou: parabéns, muito esclarecedor, de uma importância fundamental para o esclarecimento das relações de trabalho agora em nossas vidas. Abraços. A Van passou aqui o site da empresa, né? Mas, Vanessa, Legal. Fátima, agradeço muito a tua presença, agradeço a Vanessa também, que aí nos fez a nossa ponte e nos ajudou. Foi o nosso apoio, né? Exatamente. Andréia, a Gotê também tá parabéns, live bem esclarecedora. Eu vou colocar vocês em contato, Andréia, porque, olha, vale a pena fazer aí uma live com a BRH também. Será um prazer. Que você continue iluminando as pessoas e deixando as pessoas mais saudáveis com relação a uma questão tão importante, que teu propósito continue sempre iluminado na sua vida. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Sucesso para vocês lá também. Acho que essa visão que vocês têm, né, de como que as empresas podem fazer as coisas de uma maneira mais humanizada também, eu não tenho dúvida que contribui muito para os seus clientes. Importante. A gente tem uma visão muito RH, muito pessoa, muito humana. Né? Não é à toa que a gente atende a BRH. Isso faz diferença. A gente faz que tem que ser humano, né? Além de tudo, né? Mas olha, um grande abraço. E é possível, né? Com certeza.